Quem que é? Tô vendo. Não, tem nada. Tem não. Nada. Tem. Não tem. Vereador José Maria, tribuna. Não tem parecer. Eu estou querendo acertar, não quiseram. Boa noite, senhora presidenta, caros colegas, público que está presente aqui e a quem nos assiste pela internet. Hoje, a minha razão de estar aqui é para falar sobre uma alegria e um orgulho para a nossa cidade de Poços de Caldas sobre a revista criativa dos irmãos Adriano e Luciano Mussolini, que está completando 40 anos. É um orgulho que vem já de muito tempo que nós deveríamos valorizar mais, porque não é só na parte recreativa que essa revista interfere. E hoje está provado que essa revista nos ajuda muito na área de medicina, onde se ajuda a prevenir até Alzheimer, estimulando a memória das pessoas em asilos e outras instituições a usar a palavra, usar aqueles pequenos quadradinhos para estimular a memória. Então, hoje, queria só lembrar o valor dessas duas pessoas que herdaram já de seu pai, que há 40 anos estão presentes no Brasil e que ontem foi motivo de um elogio no famoso jornal Estado de São Paulo. Então, parabéns a eles e um orgulho para a nossa cidade. Boa noite a todos. Vereador Zé Maria, muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, cara vereadora, Maria José, eu queria, inicialmente, para não deixar para o fim, eventualmente esquecer, desejar aqui a todos os vereadores e vereadoras um bom descanso, um bom recesso. Tenho a convicção mais transparente de que fizemos um bom trabalho nesse semestre, muito produtivo, onde nós tivemos momentos de colocar as nossas posições, mas, sobretudo, demos a nossa contribuição ao município e a todos os postos caldenses nesse período. Então, bom descanso a todos. Não poderia também deixar de agradecer aos servidores e servidoras da Câmara pelo apoio, pelo suporte, até pelo carinho mesmo com que somos tratados nessa casa diante das dificuldades que nós encontramos. E fazer uma homenagem também ao pessoal da área de TI, né, que sofreu uma barbaridade ontem para recolocar a casa no rumo, para que a gente pudesse fazer essa sessão com essa normalidade. Tenho certeza que foi um trabalho imenso por parte dos nossos assessores da área de TI. Eu queria fazer um comentário, na verdade, comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se comemorou, cuja data foi marcada ontem. Quando nós olhamos, né, para a nossa história,
podemos compreender o quanto foi importante esse estatuto, porque, a rigor, ele resumiu toda uma trajetória de lutas da sociedade brasileira, mas também de um olhar sobre a crueldade com que as nossas crianças e adolescentes foram tratadas no passado. Para se ter uma ideia, houve períodos no Brasil em que a maioridade era atribuída a crianças de 9 anos. Foi somente em 1927 que a maioridade no Brasil foi a 18. Depois nós tivemos um período curto durante o Estado Novo, em que foi reduzido para 14, e diante de uma inominável violência contra uma criança de 12 anos preso numa cela comum, é que se voltou aos 18 anos. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe avanços importantíssimos. Primeiro, chamar a atenção da sociedade sobre o problema e ver a questão da criança e do adolescente como uma política de Estado, como uma política pública necessária, como tantas outras, como educação, como saúde. Parece uma coisa singela, mas o reconhecimento do direito da criança de brincar, de ter acesso ao lazer e ao seu desenvolvimento cognitivo e social através do brinquedo. Foram conquistas do Estatuto da Criança. Nós também, como consequência disso, nós tivemos uma redução de 60% do trabalho infantil do Brasil, no Brasil, de lá para cá. Em 94, 1/4 das crianças brasileiras não eram registradas no seu primeiro ano de vida. Hoje, 96% das crianças são registradas no seu primeiro ano de vida. Houve um aumento exponencial do acesso à educação. A exploração sexual das crianças passou a ser considerada um crime hediondo. Os conselhos tutelares e os conselhos da criança e do adolescente passam por um processo democrático, participativo, que é um exemplo não só para outros conselhos, mas para o país como um todo e para outros países. O índice de mortalidade infantil, quando o Estatuto foi aprovado, era de 50 crianças em cada 1.000 nascidos vivos. Hoje esse número está em 14, alguma coisa. Mas houve coisas que nós não conseguimos avançar na proteção da vida das crianças. Hoje, as crianças e adolescentes no Brasil morrem 2 vezes mais do que naquele período em que o Estatuto foi implantado. Então, o Estatuto, que muitas vezes é visto como uma espécie de código penal das nossas crianças e do adolescente, ele é rigorosamente um estatuto de proteção à criança. E nisso, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira fracassou. E não será com a intolerância, com o ódio, não será com a redução da maioridade penal que essa questão vai ser resolvida. Tratar crianças criminosas, crianças que cometem delito como criminosos adultos, é um erro muito grande. O grande líder que esse país teve, e que eu admirei muito, o governador Mário Covas, o senador Mário Covas, uma vez ele disse que sociedade é essa que fracassa em cuidar das crianças e depois querem criminalizar os seus atos. Acho que nós não podemos esquecer dessa grande lição, desse grande brasileiro e desse grande estadista. E na questão da tolerância, que envolve essa discussão sobre a redução da maioridade penal, eu deixaria aqui para reflexão de todos nós, nesse recesso, uma frase de Voltaire em seu ensaio sobre a tolerância.
Se quisermos compreender a tolerância como Cristo, sejamos mártires, não carrascos. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Vereador Marcos Sansão. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, o secretário Zequinha, presente. Quero agradecer pela limpeza lá na caixa d'água, lá no Jardim Novo Mundo. Muito obrigado, pelo nome de todos os moradores do bairro. Obrigado. Presidente, primeiro eu quero falar uma curiosidade aqui. A gente falou tanto sobre a faculdade de medicina, a vinda da faculdade de medicina. É uma curiosidade que no centenário de morte do Dr. Pedro Sanches, que foi o primeiro médico daqui de Poços, o Poços de Caldas ganha uma faculdade de medicina. É um negócio bacana de se lembrar. Também quero falar sobre a creche Nossa Senhora da Glória. Algumas professoras que trabalham lá, elas vieram até mim para reclamar que não está sendo feito o repasse da creche e que elas estão sem receber desde maio e que isso está influenciando demais porque elas estão sem salário. Elas estão passando uma dificuldade muito grande mesmo, sem salário algum, desde maio. Então isso tinha que ser visto porque a gente está lidando com algumas famílias ali que estão passando uma necessidade, recorrendo a familiares por falta desse repasse da prefeitura. Também falar sobre a Gasmig. A Gasmig ela está fazendo alguns reparos na cidade. Vereador Lical, a Gasmig, isso aí, eu não sei se o senhor chegou a observar isso, das obras que a Gasmig faz na cidade. Ela abre os buracos nas ruas, e nossas ruas, a maioria das ruas aqui no centro, paralelepípedo, que nem a Rua Paraíba, ali perto no Pizza na Roça também, ruas de paralelepípedo, que formam a base. Depois vem um asfalto, posteriormente colocaram asfalto por cima. A Gasmig vem, retira esses paralelepípedos, faz toda a parte do gasoduto embaixo e depois ela coloca esses paralelepípedos em caçamba e as caçambas são mandadas, não é da empresa dos seus filhos, não é, fica despreocupado. E depois eles mandam essas caçambas para o lixão. Todo paralelepípedo faz parte todo paralelepípedo é patrimônio da cidade. E como nós já discutimos aqui, problema do asfalto por causa de base, as ruas que têm o paralelepípedo, elas já têm uma base sólida e elas não se danificam. Agora, quando se tira o paralelepípedo e é jogado fora no lixão, aí sim, eles simplesmente colocam terra, assentam a terra, colocam asfalto por cima e jogam todo o paralelepípedo fora. Isso aí, a Gasmig, isso aí teria que ser fiscalizado, a Gasmig não poderia fazer isso, jogar parte do patrimônio da cidade fora. Também um pouco sobre a empresa Projeta. A empresa Projeta, ela veio para Poços de Caldas, foi aquela contratação caríssima, foi muito discutida aqui. Eles não têm sequer um escritório na cidade. As reuniões da empresa são reuniões feitas dentro da Secretaria de Obras. Todas as reuniões da empresa são feitas dentro da Secretaria de Obras. Eles não têm um escritório. Então, a empresa contratada usa parte da secretaria para se fazer obra. E outra coisa que foi levantado para mim é que agora a fiscalização das obras que vão ser feitas na Rua Marechal vai ser feita somente pelo secretário adjunto. Isso vai ter que ser feito um pedido de informação, porque que ele não tem atribuição para ser o fiscal da obra. Nós temos fiscais dentro da Secretaria de Obras.
com atribuições, pessoal que é concursado e trabalha nisso. Agora, um cargo de confiança não tem atribuição para fiscalização de obra. Isso é muito sério, isso a gente tem que verificar de perto. Só finalizando, semana passada foi levantado duas frases do senador Aécio Neves, que ele falou, acho que naquela euforia toda quando ele ganhou pela segunda vez a presidência nacional do partido, então e as duas frases foram citadas aqui como uma coisa assim fora do comum, e na verdade foi mesmo, que ele não deveria ter errado tanto. Isso aí acho que naquela ânsia de alegria ele fez isso e falou as duas frases erradas, e foi falado bem aqui. Então eu procurei, né? Falei, nossa, será que os políticos não erram, né? Será que eles não falam nada errado? Será que só o Aécio que erra dessa maneira? Aí eu fiquei procurando, assim, procurei uma pesquisa rápida, assim, achei algumas coisas, assim, né? As frases de políticos, né? A autossuficiência do Brasil sempre foi insuficiente. Uma coisa esquisita. Entender. Quero dizer que hoje o Brasil está de luto por uma morte que tirou uma vida. Sem nexo. Tudo que as pessoas estão pleiteando, tudo o que as pessoas estão pleiteando a presidência da República, tudo que as pessoas que estão pleiteando a presidência da República querem é ser presidente. É óbvio. Eu sempre escuto os prefeitos. Por que eu escuto os prefeitos? Porque é lá que está a população do país. Ninguém mora na União, ninguém mora onde você mora. Eu moro no Federal. A mulher abre um negócio, tem seus filhos, cria os filhos e os sustenta. Tudo isso abrindo o seu negócio. Tem até dupla. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que o dia da criança é o dia da mãe, do pai, dos professores, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é muito importante, sem entender. Quando criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. E finalizando as pérolas, estou saudando a mandioca, uma das maiores conquistas do Brasil. Então, só para finalizar, o erro muito grosseiro do nosso senador, mas também os outros políticos também erram grosseiramente também. Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Vereadora Marizé. Senhora presidente, senhores vereadores, público, senhor secretário José Muniz, hoje eu já até falei, vou falar para o secretário José Muniz Alves. Zequinha, se me permite chamá-lo assim, devido a muitos anos que já nos conhecemos. Bom, Zequinha, eu recebi uma resposta do Catatreco aqui. E já fiquei a questão que parece pequena, porque todo mundo fala, mas é lixo. Hoje não existe essa palavra mais, não é, pessoal? É aproveitável, é reciclável. Então, o Catatreco também é muito importante, inclusive, para a questão da cidade. Numa primeira questão, veio assim, após o recolhimento desses materiais, quanto tempo fica, se vai para o ecoponto ou para onde é que é disponibilizado esse material? Então, a separação é feita imediatamente, quando o volume é recolhido é grande, vai para a cooperativa Assosul no mesmo dia. Caso o volume seja pequeno, fica armazenado no barracão da zeladoria da Zona Oeste. Esta é a cooperativa que recebe. Quando eu vou para uma próxima questão, quais as cooperativas de reciclagem recolhem esse material? Aí vem a resposta que realmente eu esperava, porque não imaginei que era só a Assosul. Atualmente as cooperativas estão divididas em zonas, então na Zona Oeste tem a Assosul, na Zona Leste tem a Reciclar e na Zona Sul vai para a Copersul.
Resposta. Afinal de contas, só a SOSUL para todas elas. Quando o material é muito, como é que fica dividido? Então, ficou muito confusa essa resposta, porque não se sabe quanto vai e quando vai para cada uma dessas cooperativas. Quando eu perguntei sobre uma comercial caldense, localizada Pompílio Melo, 58, na Vila Gaporé, se ela tinha algum convênio, é tácito e veio. A prefeitura não tem convênio, porém, se as cooperativas vendem seus materiais separados para essas empresas. A prefeitura não fiscaliza o destino final da venda do material por elas separadas. Tem um errinho aqui, não é nada. Mas é que, interessantemente, eu recebi um vídeo já há algum tempo e recebi foto do caminhão da prefeitura entrando na comercial. Aquele caminhão azul marinho, de médio 3/4 que eles dizem, com a placa inicial de 68, entrando. Então, não era nenhum outro veículo de nenhuma recicladora. Era do caminhão da prefeitura municipal. E eu fiquei esperando, antes de colocar o assunto, para que não dissesse, você está fazendo acusações. Não, às vezes podia ter algum tipo de convênio, mas é tácito na resposta que não há. Então, por que esse caminhão está entregando? Ele pode fazer esse serviço se não tem nenhum convênio, afinal de contas, o que é essa comercial caldense recebendo o caminhão de catatrecos da prefeitura com o caminhão da prefeitura municipal, início da placa 68. Então, é bom para se ver, é bom de se prestar atenção, porque coisa pública, e a gente tem de ter muito cuidado. Tem uma reclamação aqui sobre os brinquedos também do Parque Municipal. O pessoal está reclamando, é uma época que o pessoal está indo para o Parque Municipal, né? Está pedindo lá que, pelo amor de Deus, as crianças estão sem condições de poder brincar adequadamente com os equipamentos do Parque Municipal. Então, pedindo que tenham atenção por eles, porque têm de ser ou interditados pela questão até de segurança dessas crianças, ou realmente aí melhorados naquilo que for possível, e, claro, dentro das regras da recreação, da segurança, que é preciso ofertar à nossa população, principalmente às crianças da nossa cidade e dos turistas que nos visitam. E uma coisa que eu queria deixar aqui, eu não sei se todos viram, mas no jornal, no Diário Oficial, saiu um decreto 11.636, que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominado parklet. E é muito interessante esse decreto, porque saiu dia 11/7 no Diário Oficial, porque são aquelas plataformas removíveis, nós temos um exemplo ali em frente à ótica, que qualquer pessoa, inclusive administração pública, por meio só de edital, pode colocar, ou qualquer pessoa física ou jurídica, desde que apresente CPF e RG, um anexo e um projeto simplificado, sem determinar que tipos de ruas, se vão pagar, se não vão pagar, simplesmente nós podemos pedir e poderá ser colocado aonde a Secretaria de Planejamento decidir. Porque é isso que cabe. Esse papel no decreto é a Secretaria Municipal de Planejamento. Ela pode ajustar, inclusive, o imobiliário que vai dentro desta extensão, porque pode ter guarda-sol, pode ter uma série de coisas lá. Porque não há layout, decreto, e, eventualmente, pode-se autorizar a questão de engenhos de publicidade. Também, sempre os locais serão conforme o interesse público. O interesse público de interesse público. Então, é uma limitação, porque nós estamos nessa casa aqui, batalhando em cima do estacionamento rotativo, para uma melhoria efetiva do trânsito, melhoria de uso. E isso aqui me parece uma privatização da rua de Poços de Caldas. Uma palavra que não é minha, uma palavra que foi tirada de um outro texto. Aliás, essa privatização, ou essas palavras, melhor dizendo. Se dois quiserem o mesmo local, Secretaria Municipal de Planejamento decide. Por um ano, prorrogável por mais um ano.
Se precisarem do espaço, a prefeitura avisa 72 horas, tira-se a extensão removível. E é interessante a palavra que tratam essas pessoas. O cooperante não... O cooperante, quem é? O cooperante, ele não vai pagar no estabelecimento das ruas. Foi motivo de um pedido meu de informações, porque nós esperamos uma resposta mais. Mas fiquei bastante assustada com esse decreto em função de se usar o espaço público, não contra as pessoas nem pelo uso, mas de uma forma que veio tão assim, repentinamente, vamos dizer assim. E, claro, também deixo aqui meu abraço a todos vocês aí, nossos agradecimentos, né? E um recesso que sabemos muitos irão trabalhar e outros irão trabalhar também, porque quem está na vereança não para nunca, porque a população, nós estamos aí em função dela e a trabalho, a serviço dela. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador Antônio Carlos Pereira. Pode ser. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu vou aproveitar a oportunidade também que está aqui presente, simpático secretário José Muniz Alves, Zequinha Muniz, e tocar num seguinte assunto. O jardim em torno do coreto, a grama, né? A gente reclamava muito aqui e lá também, né? Foi feito um novo plantio. Ficou bonito, aí até colocou-se ali uma proteção para evitar a invasão, quando as pessoas estão ali ouvindo música e dançando e tudo mais. Agora, em frente à estátua Minas ao Brasil, ontem um cidadão veio aqui, trouxe um vídeo, né, do jogo de futebol naquele local. Então, eu acredito que deveria haver, não por parte da sua secretaria, mas da Guarda Municipal, não estou defendendo nenhum ato agressivo, nenhum ato violento. Não, chega para as crianças, fala, aqui não é lugar de jogar futebol, tem outras atrações aí do Júlio Fest e tal, senão daqui a pouco a grama plantada vai embora. Lá, o secretário certamente já passou por ali, não tem mais grama, tem buraco, tem terra, tem de tudo um pouco. E se a gente deixar que isso aconteça, né, o nosso principal jardim aqui, que é uma atração turística, vai cada vez mais ser deteriorado, né? E queria também falar aqui, senhora presidente e senhor secretário, que nós recebemos aqui uma resposta a respeito do centro esportivo lá no Monte Verde. Uma obra, de acordo com o secretário Aldo Foltz Hansen, vai ficar em mais de 3.200.000. Né? Nós temos aqui documentos relativos da Caixa Econômica Federal, de 16 de junho do ano passado, um ano eleitoral. Eu espero que essa obra, né, tem o nome aqui do gerente da filial, né, o senhor Rogério Antônio Silva, Cecília Helena Bonfim, que é a superintendente, que essa obra realmente venha a se viabilizar naquele antigo campo de futebol que nós mostramos aqui outro dia, vereador Lical, totalmente abandonado, tomado pelo mato, viu, secretário? Aí, o secretário de Obras, ele mandou essa resposta relativa à obra, ao empreendimento, mas ao mato, ele passou a bola para a Secretaria de Serviços Públicos, né, o campo de futebol que foi beneficiado na administração passada por uma intervenção da vereadora Regina Cioff, então muito ligada com o ex-prefeito e tal, e conseguiu lá um vestiário que já não existe mais. E nem se joga futebol, nem se faz uma caminhada, não se faz nada. O mato tomou conta, como a vereadora Zezé Escaciotti está tomando conta agora da atenção do senhor secretário. Mas depois a gente fala com ele mais de perto. E queria também relatar aqui que recebemos uma resposta relativa ao loteamento Morada do Sol, que agora parece que deu uma pequena clareada, mas terá que haver, sim, desapropriação para a via de acesso, que não é da prefeitura, é particular. Então são muitos questionamentos que certamente ainda faremos. Como faremos da Clínica da Alegria, que sinceramente a resposta que a secretária de Promoção Social nos enviou não
atende aos nossos questionamentos. Queria também falar aqui, recentemente nós estivemos lá no Jardim Esperança, Parque Esperança, e a casa onde outrora funcionou o escritório do Plano Municipal de Habitação, lembra, vereador Lical? Né, ali perto do PSF, está abandonada, senhor líder do prefeito, e, para variar, é usada por moradores de rua, andarilhos e tudo mais, e a vizinhança em torno está preocupada, porque ninguém conhece essas pessoas. Vê uma casa aberta aí, eles estão entrando, estão morando, e depois acontece o fato lamentável que ocorreu lá no prédio antigo da Gelosul. Então faço aqui um apelo aqui. Volto a falar também, nós fomos autor de um requerimento, o vereador Lical também fez um depois, com animais na pista. Nesse último final de semana, um cidadão quase perdeu a vida aqui. Ele bateu o carro dele com um cavalo aqui na Avenida Alcoa e por pouco não sofreu algo mais grave. Como algo mais grave pode acontecer, eu tenho certeza que outros colegas aqui já fizeram indicações também para a colocação de um redutor perto da creche Sônia Maria Saraiva. Quando foi colocado o semáforo ali, diminuiu a velocidade. Com a retirada do semáforo e a implantação da rotatória, o pessoal, os motoristas, infelizmente, estão andando em alta velocidade e há risco para as crianças da creche. Então a gente faz um apelo aqui, né, que seja vista a possibilidade de colocação de um redutor. Hoje nós discutimos aqui um requerimento do vereador Rogério Carrillo. Eu também já tinha recebido sugestões nesse sentido, de melhorar a sinalização. Espero que ele, como faz parte da base de apoio do prefeito, possa conseguir lá na Zona Sul, que os moradores realmente, Zona Sul está esperando um monte de coisa lá, né? Realmente é muito importante. E hoje, a Polícia Federal fez aí busca e apreensão, né, na residência do senador Fernando Collor, Ciro Nogueira e outros, né? E, segundo eu estava conversando aí com o vereador Tiago Cavelan, na residência do notório Fernando Collor, foi encontrada uma Lamborghini, Ferrari e um Porsche. Né, esse cidadão que foi caçado, né, na época, a gente estava aqui em 1992 e era um clima realmente de guerra até da população, com toda certeza. Quando ele pediu para o povo ir para a rua de luto, todo mundo, né, foi ao contrário, né, ele pediu para ver de verde e amarelo, o povo foi de luto, né, e hoje ele está aí ainda, e vai fazer parte da CPI do futebol, lá que o senador Romário pediu e foi instalada. E hoje, busca e apreensão na sua residência, né, a Polícia Federal levou Lamborghini, Ferrari e Porsche. E lembrar, né, que na época que ele começou-se o processo de cassação, né, não sei se o pessoal se lembra, era por causa de um Fiat Elba, né? O mote foi um Fiat Elba. E hoje, há quem diga que ele tenha recebido 20 milhões, né, de reais nesse último caso aí que ele está envolvido. A gente espera que tudo seja esclarecido, né? Agora, impressionante, né? Do Fiat Elba para 3 veículos desse porte. Ferrari, Porsche e Lamborghini. Queria aproveitar aqui e desejar a todos os colegas aí um bom período de descanso, é curto, né? E que em agosto nós estejamos aqui juntos, trabalhando em prol da população de Poços de Caldas. Bom descanso, um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada, vereador Antônio Carlos. Vereador Flávio Henrique Faria. Senhora presidenta, vereadora Moisés e demais vereadores, eu iniciei minha fala, nós recebemos uma resposta do Executivo. Nós havíamos apresentado aqui uma solicitação, como em outros momentos também já tínhamos manifestado essa preocupação, que era a necessidade da construção de uma parceria entre o Executivo Municipal e o Executivo Estadual, através da Companhia de Habitação, no sentido de buscar contribuir com as pessoas que foram contempladas através do plano habitacional da Coab, que possam aí ter alguns encaminhamentos via executivo para conseguir a regularização
das suas escrituras. Houve algumas ações aí no passado, mas ainda existe um número expressivo de pessoas que buscam resolver a questão e muitas vezes encontram dificuldades para sanar essa questão. E na resposta que o Executivo enviou para esta casa, o Executivo manifestou que já foi feita uma solicitação à companhia, a Coab, a Companhia de Habitação de Minas Gerais, e está aguardando só a formalização desse convênio para que se possa aí, desenvolver o trabalho no conjunto habitacional do Torpedo Afonso Junqueira. Então, é algo importante, vamos aguardar, né, a assinatura desse convênio e a realização desse trabalho que vai trazer aí maior agilidade para as pessoas que vivem no conjunto habitacional. Eu também queria aproveitar, eu falei semana passada, mas vou manifestar novamente, a importância do Executivo buscar aí a anistia, né, para o Plano Municipal de Habitação. O Executivo teve a sensibilidade aí e se buscou aí fazer uma intervenção junto com a Coab em relação às pessoas que vinham encontrando na Coab dificuldades para sanar as suas parcelas com a Coab, e agora nós precisamos também contribuir, fazer a nossa lição de casa. E é muito importante se discutir esta ação em nosso município do Plano Municipal de Habitação. Eu falei inúmeras vezes aqui, várias pessoas nos procuraram e manifestaram a dificuldade em saldar o seu parcelamento junto ao Plano Municipal de Habitação e, por N motivos, não consegue viabilizar isso. Então, nós esperamos aí que o Executivo também tenha esta avaliação, no sentido que se possa dar uma resposta para as pessoas. Não é perdoar a dívida, mas sim possibilitar que essas pessoas possam ter uma redução nos juros e multas junto ao Plano Municipal de Habitação. E aproveitando o plano de habitação, eu gostaria de destacar aqui, nós apresentamos um anteprojeto, que é a criação do Conselho Municipal de Habitação. Entendemos que é muito importante esse conselho, onde estará possibilitando as entidades, a população, discutir política pública habitacional, envolvendo toda a sociedade, toda a comunidade. Então, esperamos que, de repente, em agosto, aí o Executivo tenha uma avaliação positiva disso e possa enviar aí um projeto da criação desse conselho aí em nosso município. Também queria manifestar que nós apresentamos e tivemos uma reunião, num passado não muito distante, com o Executivo Municipal. Questionamos inúmeras vezes na legislatura passada. Nós temos aí na área rural de Poços de Caldas, em certos setores da área rural, uma dificuldade muito grande em relação ao transporte. Nós tínhamos um transporte que atendia a comunidade, por N motivos aí, o falecimento do proprietário do ônibus deixou-se de se prestar esse serviço e, com isso, se trouxe aí um desconforto muito grande, porque muitos moradores da área rural de Poços de Caldas, para se deslocar até o ponto de ônibus, eles precisam andar uma grande distância aí, muitas vezes com crianças, para conseguir pegar o ônibus e vir para Poços de Caldas, para o centro, né, para a área central, para o perímetro urbano. Então, nós tivemos aí, reunido com o prefeito municipal, levamos uma empresa que tinha demonstrado interesse, mas é claro que nós propusemos que tudo ocorresse dentro da legalidade, da transparência. Apresentamos até algumas propostas, sugestões, mas ainda a gente não conseguiu nenhum encaminhamento, uma resposta para esta comunidade, e torcemos aí para que em agosto também o Executivo possa ter uma resposta nesse sentido e se possa aí contribuir com essas pessoas que encontram aí há muitos anos dificuldade para se locomover até a cidade e, lamentavelmente, encontram aí essa dificuldade devido à falta desse transporte público que hoje não é atendido a essa localidade. Eu também queria falar aqui, em relação à sinalização, não deu tempo de eu falar na hora que o vereador Rogério estava manifestando, outros vereadores manifestaram. Como todo mundo se manifestou aqui, nós sabemos da importância dessas sinalizações. Tivemos recentemente, até conversando com o pessoal do Demutran, e havia uma dificuldade em relação ao material, que parece que estava chegando esse material,
e segundo o responsável pelo departamento, ele manifestou que em breve estaria fazendo uma ação em toda a cidade no sentido de melhorar essas sinalizações aí com essas pinturas. Então vamos torcer para que essa ação em breve possa estar já acontecendo e dando uma resposta aí para a demanda e os anseios da população. Agora eu queria manifestar aqui, vereadora Regina, eu acho que a importância da gente cobrar a questão dos mutirões da saúde, que é fundamental para que se possa aí resolver essa questão da fila. Mas aconteceu uma situação aí, que um bom tempo a gente está tentando resolver. Uma senhora que ela foi internada, foi feito o diagnóstico, a princípio ela seria um tratamento fora do domicílio. Posteriormente, depois de muita insistência junto à secretaria, a secretaria se empenhando, entendendo o problema dessa senhora, a secretaria conseguiu agendar a cirurgia dessa senhora há mais de um ano sem alimentação, só com líquido. Foi feito todo esse encaminhamento e chegou no dia da cirurgia, vereadora Regina. Ela foi internada, mas simplesmente se colocou que está uns 2 anos aguardando, 2 anos e meio aguardando essa cirurgia, e simplesmente colocaram para ela que houve uma urgência e que não poderia atender ela, mas ela já estava internada, não custaria ela continuar internada e posteriormente passar essa urgência, que fizesse esse procedimento necessário. Mas, lamentavelmente, ela foi dispensada, foi para casa, o hospital dispensou e ela continua sem realizar a cirurgia. Então, é algo assim lamentável. A gente até falei com o doutor Antônio Ângelo, ele sabe da questão, tem acompanhado o caso aí, mas é uma situação muito triste, porque a gente percebe que é uma pessoa que está precisando de uma atenção por parte aí do hospital, e nesse momento que mais precisava lá, posteriormente à sua internação, já foi liberada para casa e não foi feita a cirurgia, coisa que ela até se emocionou, que fazia mais de 2 anos e meio que ela estava agora tentando conseguir essa cirurgia. Então, são situações tristes e que nos deixa apreensivos por entender que a saúde ela não pode esperar, né? Tem que se ter uma resposta rápida e eficiente para a população do nosso município. E quando eu cito a senhora, porque a senhora atua na área da saúde e entende mais do que nunca do que a gente aí as necessidades e os encaminhamentos que são necessários para a saúde do nosso município. Obrigado. Obrigada, vereador professor Flávio. Quero oficialmente, já foi citado várias vezes, registrar a presença do secretário de Serviços Urbanos, Zequinha Muniz. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde ao Zequinha, muito obrigado pela presença. Cada dia que passa, eu estou ficando mais indignado com a situação do governo federal e governo estadual. Quero parabenizar aqui o prefeito e seus assessores a respeito do Júlio Fest. Muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem divulgado. Estranheza desse vereador, a falta de respeito que tem com Poços de Caldas. Eu acho que Poços de Caldas não é Minas, Poços de Caldas é São Paulo. Está aqui a Secretaria de Estado de Turismo, Setur, esqueceu de divulgar na programação deles Poços de Caldas. Então, porque Poços de Caldas está isolado. Nós temos um prefeito do PT aqui dentro. O prefeito fez um trabalho bem feito do Júlio Fest. Parabenizo o prefeito. Mas eles esqueceram de pôr Poços de Caldas, 21ª edição do Júlio Fest. Não apareceu Poços de Caldas. É isso, a gente está acostumado, que Poços de Caldas fica para escanteio, igual a rodovia a Venceslau Braz. Diversos assuntos me trouxeram na tribuna dessa casa. Primeiramente, eu não consigo entender. Mandaram para mim aqui, eu vi, Sansão, uma resposta que eu pedi sobre a Gasmig, das obras mal feitas, tudo. Pediram prorrogação de prazo. Eu não consigo entender. Essa prorrogação de prazo, para quê? Se foi mal feito, é só mandar, falar, nós vamos exigir que eles recuperem o local. Então, mandou prorrogação de prazo para ver se o vereador, algum esquece e toca do jeito que está. Aí vamos. Agora, outra coisa muito preocupante,
que eu parabenizo o prefeito pela atitude que ele teve a respeito dos radares, que muitas pessoas foram prejudicadas. Eu, vereador Paulo Eustáquio e outros vereadores, fomos lá, sensibilizamos o prefeito, não pedimos para tirar a multa, simplesmente nós analisamos desde o início o que poderia ser feito. Falei, Paulo, vamos analisar o que a gente pode fazer para a gente resolver o problema da população legislativo e executivo. Aí nós apresentamos o prefeito. Tem pessoas que falaram, não, isso aí o prefeito montou. Eu não preciso montar nada com o prefeito. Se tivesse que montar alguma coisa, eu montaria com gente que é mais da base do que eu nessa base. Aí, outra coisa preocupante vai começar agora, que vocês parece que não assimilaram. Vai começar a funcionar os agentes de trânsito. Quarta-feira. Que eu vi no jornal, não sei se eu posso estar errado. Será que esse pessoal fez um curso junto com a Polícia Militar? Passou no concurso, mas será que eles fizeram um curso? Como vai funcionar? Como vai ser? As coisas erradas, a coisa certa, as tolerâncias que vão poder ter, igual eu estava fazendo tempos atrás, aí colocaram a Guarda Municipal para multar. Eu nem sei se é certo, está na nossa assessoria, depois vamos dar para os órgãos competentes, essas multas que tiveram. Se não tiver certo, a prefeitura que vai devolver o dinheiro. Então, vamos ver se faz um curso para essas pessoas, essas guardas, ter uma sensibilidade, ver o que pode ser feito, o que está dentro. Não fazer coisa errada, não. Simplesmente ver o que pode ser feito ou não. Outro assunto também, isso eu vou pedir Paulo Tadeu, líder do país, pelo amor que o senhor tem em Deus. Hoje eu tive um fato, que eu fui no gabinete do prefeito, em frente ao Fonseca ali, veio um cachaceiro. Parou e falando, e estava conversando com o outro. Eu queria estacionar aquela vaga de idoso. Aí eu tenho testemunho que a guarda aqui da Câmara estava fazendo horário de almoço de outro. Ele foi lá, me pegava o braço, me puxava lá para cá. Gente, o que está acontecendo em Poços de Caldas? É o direito de vir e ir, mas não é o direito de pegar a gente para o braço, arrastar para lá, arrastar para cá, arrastar para lá e para cá. Eu não sei o que está acontecendo. Quando vê, desculpa, eles urinam ali, tem passando senhoras ali, eles estão urinando do jeito que está. Aonde está a administração? Na porta da prefeitura? Eu acho que isso aí, eles mandaram por lá, é para insultar a população, insultar o prefeito. Tem que tomar uma providência. Não pode continuar desse jeito. Quero que conste em ata dessa casa, até o dia que acontecer uma desgraça ali na porta. Porque o jeito que eles estão, eles obrigam a dar dinheiro, se bobear, entra dentro do carro da gente. Foi até na porta da prefeitura e perguntou para a guarda, ela está aqui hoje, ela é testemunha. O Lical tem chave da prefeitura? O outro que eu vi que ele viu, fui lá e fechei a porta. Aí ele perguntou, ele tem chave para entrar aqui na prefeitura? Aí eu fui embora, fui lá para o caminho, não sei o que aprontou. Mas, gente, já passou do limite, estão esperando acontecer alguma coisa. Outro assunto também, Flávio, você está preocupado a respeito do plano habitacional? Eu não sei o que aconteceu nessa casa, eu estou levantando, para da época foi. Eu, como vereador na época, eu acho que o Paulo Tadeu, Antônio Carlos Pereira, foram vereador junto comigo naquela época, não sei, agora não recordo, a respeito do plano habitacional. Nós, vereadores da época, ficamos muito preocupados. Eu entrei com um projeto de lei que todas as pessoas que tinham dívida do plano habitacional passassem para o final. Começava dali, zerava, só quando terminava que ia voltar a pagar. Mas eu tive vendo o doutor Hernando, a gente está levantando, com os passados dos tempos, eles tiraram fora. Isso não é lucro meu, não é mérito do Lical, não. É mérito do Poder Legislativo, que dentro entrada do projeto, vocês votaram, é o mérito de nós todos. Igual o negócio de multa, essas coisas, do radar, esse é o mérito do Poder Legislativo, que nós fazemos parte de um poder, e nós lutamos junto com esse poder. Se eu e o Paulo fizemos, mas o Poder Legislativo estava junto, votaram com a gente. Outro assunto também, senhor presidente, é a respeito das coisas que acontecem que eu não consigo entender. Eu não consigo. Na Zona Sul, Paulo Tadeu lembra, tinha uma equipe formada de esgoto e de água, para dar assistência à Zona Sul, onde tem praticamente 50 mil pessoas ali.
Não sei, cara, tiraram. Não é dessa administração, não, quero deixar bem claro. Se fosse dessa, eu falava também. Um minutinho, senhor presidente. Aí tiraram. Tiraram fora. Acabou a equipe, eu acho que o Thiago deve até lembrar disso, da equipe que tinha. Tiraram. Tem o Jurandir que tem 40 anos lá, conhece tudo. Agora, o que eles fazem? Para ficar mais barato para o povo. Eles mandam um caminhão daqui, um arreto daqui, para dar assistência lá. Lá está lá com 15, 20 minutos, estava pronto. Agora demora 2, 3 horas, só para atrapalhar a população, para judiar do coitado do trabalhador e as pessoas. Outra coisa também, tem um escritório lá, que eu não conheço, vou ser sincero, que as pessoas, quando tem tirar a segunda via, tiram lá. Agora os computadores não estão funcionando. A pessoa tem que sair de lá e vir para cá. Isso eu já até conversei com o seu prefeito, fui no gabinete hoje para falar, nossa, está acontecendo isso igual está acontecendo, prefeito. Pode ficar tranquilo que eu vou analisar, ver o que tem que ser feito. E tem uma moça, que é da Guarda Mirim, ganha R$400. Aí falaram, vai tirar e vai fechar. Gente, o dinheiro que está lá não é de quem está falar que vai fechar, não, o dinheiro que está lá é do povo de Poços de Caldas, das pessoas que contribuem. Você imagina um trabalhador sair lá do conjunto, vir aqui, tirar a segunda via para depois voltar para lá? Eu acho que já terminou. Uma última coisa, senhor presidente, tem mais coisa, mas hoje eu excedi um pouco. Quero também... Te dar essa oportunidade, vereador. Eu quero também, eles vão falar, o Lical fica só parabenizando o prefeito. Cobro, mas a hora que tem que agradecer, tem que agradecer. Tem pedidos meus aqui, que eu fiz, fui com o prefeito, inclusive o vereador Antônio Carlos, ele tem que dar uma pronta. Foi também, foi lá e pediu, fez requerimento. Eu fui com o prefeito, mostrei a necessidade, não é para mim não, porque eu não moro para lá, eu moro em outro setor, é uma obrigação da gente como vereador. Há muitos anos os moradores vêm sofrendo no Jardim Country Club com Maria Imaculada. Outro dia até foi assaltada uma moça, está um problema seríssimo. Agora o prefeito mandou iniciar a obra, cascalhou, fez que é obrigação não da prefeitura, é de 2 loteadores que desentenderam, falaram, eu não faço, outro não faz, quem paga é o povo, mas vendeu os lotes, pegou dinheiro para eles. Então agora o prefeito está fazendo, e eu também vou pedir, esclarecidamente, eu vou entrar para essa casa para ver se faz uma iluminação, você conhece, Antônio? Lá o escuro é um lugar perigoso, por que vai ser bom? Porque os estudantes da PUC, tem um horário de pico ali que não se passa por ali. E muitas pessoas estão saindo pelo Jardim Country Club. Isso vai ser muito importante. Então, isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. Desculpa ter cedido para eu tinha mais coisa, mas infelizmente não dá tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, ilustre vereador Lical. Com a palavra, a vereadora Regina Ciol. 7 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora presente, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento à compreensão dos vereadores, vereadora e assessorias dos vereadores, em relação ao blackout que houve ontem e que ainda estamos com problema do SAPL e o CPL. Então, agradecer a compreensão e parabenizar também a todas as assessorias, não só a TI, mas todas as assessorias que se desdobraram para que hoje, para que hoje nós pudéssemos estar realizando esta sessão, nesta última sessão do semestre. Então, parabéns, agradeço a todos, todos colaboraram, isso que é trabalho em equipe. Quando nós trabalhamos em equipe, para um objetivo comum, nós conseguimos. Podem ter certeza disso. Então, parabéns e muito obrigada. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação. Quando eu digo, eu sou uma fã número 1 do SUS, Sistema Único de Saúde, sou uma fã número 1. Se houvesse financiamento e algumas alterações conjunturais, seria fantástico. Mas, por que eu estou dizendo isso? O SUS já vem há muito tempo trabalhando essa questão do parto normal, né, de se diminuir o índice de cesárea. Enquanto que a medicina suplementar bate no teto de 84%, 90% de cesárea.
E aí nós temos aquilo que é bom se copia, não é isso? Aquilo que é bom na vida, nós temos que ter a humildade de copiar. É a ANS, Agência Nacional de Saúde, agora, através de uma resolução, também vai fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso que o SUS fez em relação ao incentivo, importante incentivo ao parto normal, consequentemente, diminuindo e muito o índice de prematuridade, que é muito grande. Para os senhores terem uma ideia, 25% dos óbitos neonatais são devidos à prematuridade. 25%, é bastante alto, né? E 16% dos óbitos na primeira infância. Então, aí fica aqui as minhas congratulações à ANS, porque 24 mil mulheres estão na medicina suplementar, gestantes. Né? Então, imagina o trabalho importante em relação à redução da cesárea. Hoje, eu me lembro quando eu estava na direção da Santa Casa, nós tínhamos 80%, 90% de cesárea, a Maria deve se lembrar. Hoje nós estamos aí no teto de 40%, quer dizer, houve uma melhora significativa do parto normal. Uma outra questão que eu gostaria, até hoje eu iria falar na tribuna mais especificamente sobre isso, mas como não entrou no expediente de terceiros, não houve tempo hábil, eu acho que não é conveniente eu abrir isso neste momento. Mas eu só quero dizer o seguinte, que nós temos que pensar muito nas nossas atitudes, nas nossas ações, aqui como vereadores, principalmente quando nós vamos fazer denúncias. Principalmente quando nós vamos fazer denúncias. Porque muitas vezes, denúncias que eu digo na promotoria, denúncias que eu digo no Tribunal de Contas, por exemplo, porque muitas vezes, e aí eu quero parabenizar o Jonei, já que houve um conflito em relação ao seu pedido de informação, muitas vezes, vereador Antônio Carlos, nós criamos um mal maior. E eu quero falar aqui na primeira sessão de agosto, quando passar por expediente de terceiros, para não faltar com o regimento, vou contar para vocês o restante dessa história. Como que, às vezes, certas denúncias causam um mal maior. E sabe para quem que causa um mal maior? Para o município. E sabe para quem causa um mal maior? Para os munícipes, para as pessoas. Porque bate na questão do recurso. Né? Então, comecinho do ano, do semestre seguinte, nós, a hora que passar aqui em plenário, nós vamos falar. Mas eu fiquei bastante decepcionada e bastante preocupada também. Então, nós temos que pensar nossas ações, nós temos que, sim, fiscalizar, nós temos que buscar condições para os senhores fiscalizarem, para essa vereadora fiscalizar também, e muitas vezes a gente não é compreendido. Nós não somos compreendidos. Então, eu quero dizer que eu continuarei como a mesa diretora, aliás, não só a presidência, continuaremos buscando alternativas para que os senhores possam trabalhar com mais tranquilidade. Podem ter certeza que nós vamos continuar tentando cumprir com o nosso papel. Eu gostaria aqui também de aproveitar aqui até o Zequinha, acho que ele deve estar pensando, não deveria ter ido à Câmara hoje. Mas é oportuno que a gente faça essa colocação. Hoje, secretário, foi aprovado por esta casa o pedido de informação em relação ao aterro sanitário. E uma das colocações que eu até não coloquei no pedido de informação, e que depois veio a minha lembrança, mas nós temos tempo aí o segundo semestre, mas eu já queria alertá-lo, porque quando a prefeitura fazia o controle do aterro sanitário, tinha uma fiscalização. Ou parecia ter uma fiscalização. Ele está acenando que não.
em relação a certos materiais que são levados para o aterro, tipo pedra, areia e uma série de coisas. E hoje, pelo que eu tenho informações, continua sendo levado. O senhor não pode se manifestar, mas nós vamos fazer essa colocação, porque eu acho que isso também tem que ficar esclarecido. São questões, dúvidas, que chegam até essa casa aqui. Demais, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que nós tivemos nesse primeiro semestre de estar à frente da mesa diretora, dizer que a mesa diretora procurou fazer um trabalho no sentido de fazer os saneamentos que nós consideramos necessários, assim como a mesa anterior fez, a outra fez, todas com o seu perfil de trabalho, a sua forma de trabalhar, em que eu respeito todas, com toda exceção, todas colaboram para a melhoria da Câmara. Dizer que tudo que foi feito foi com a única intenção de nós estarmos melhorando o sistema operacional da Câmara e, principalmente, buscando incessantemente condições dignas de trabalho aos vereadores, para que vocês possam exercer, possamos exercer nosso mandato com dignidade, com responsabilidade. Mas agradecer o carinho, agradecer o acolhimento, agradecer as críticas, agradecer e que as críticas sejam feitas frente a frente. Muitas vezes nós fazemos algo com a melhor das intenções e as pessoas entendem de outra maneira. Então, eu peço aos senhores que aquilo que os senhores acharem que nós estamos avançando, atropelando, fazendo de uma forma equivocada, que vocês abordem a mesa diretora, mesmo antes de chegar aqui ao plenário, quando estiver nas comissões, porque o que nós queremos é fazer um trabalho conjunto, democrático, buscando o entendimento. Tanto é que hoje, no processado em relação ao controle interno, e não havia chegado até essa presidência, e até mesmo a mesa diretora, as angústias, vamos dizer assim, as dúvidas, os conflitos. O vereador Flávio Faria esteve no gabinete um pouco antes da sessão, pedindo até que eu retirasse o processado. Mas eu não sabia que havia tanta dificuldade no entendimento, ou até visão no entendimento, em relação ao controle interno, que a minha única vontade é que o controle interno pudesse realmente estar fazendo o papel de controle interno e até mesmo de controle externo, né? Mas vamos pensar em outras alternativas, vamos construir juntos, então. Então, eu peço já aos senhores aqui da tribuna que, por favor, começo de agosto, os senhores façam as suas sugestões à mesa diretora em relação, porque não podemos manter a forma que está. Não podemos manter. Se o que a mesa estava propondo não foi de encontro ao entendimento de alguns, ou até mesmo, podemos dizer, da maioria, nós respeitamos, portanto, nós retiramos. Mas que eu peço aos senhores que se debrucem em agosto, e que até o final de agosto os senhores possam estar entregando às comissões sugestões à mesa diretora, como que os senhores gostariam que o controle interno desta casa funcionasse. Porque, só digo uma coisa, da forma que está, não pode continuar. Então, eu peço aqui, desta tribuna, que fique registrado nos anais dessa casa, que os senhores me tragam sugestões da forma como os senhores acham que deva funcionar o controle interno, sem que a gente tenha que chamar concursos específicos, visto que nós não podemos, porque é extremamente engessado o organograma operacional administrativo dessa casa. Desejo a vocês um bom descanso, muita paz no coração, que recarreguem suas energias, que vocês possam se oxigenar e liberar o seu gás carbônico para a gente possa começar um semestre com bastante força e determinação. Muito obrigada. Muito obrigado à vereadora Regina Sioff. Com a palavra, o vereador Rogério Carrilho. 7 minutos, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet,
Queria, primeiramente, aqui saudar a presença aí do secretário de Serviço Público, Zequinha Muniz, companheiro, amigo. Chegando agora também o Carlão, administrador lá da Zona Sul. Eu queria iniciar a minha fala, que eu acho que a notícia que está fazendo eco aí na nossa cidade é a escola, né, a Faculdade de Medicina chegando aí na nossa cidade. Então eu queria aqui dizer, foi uma grande conquista do município, a determinação do prefeito desde o começo, buscando os caminhos, encurtando, indo a Brasília, fazendo de tudo para que isso pudesse vir. Eu não sei quais eram as 5 postulantes, mas 3 eu tenho conhecimento, que era a PUC, que foi a vencedora, tinha o Pitágoras e tinha, se não me falha a memória, a Unifenas, mas eu não sei quais são as outras 2. Mas eu acredito que a decisão seguiu critérios e hoje também dá os parabéns à PUC por ser a ganhadora e que possa aí contribuir realmente na formação desses médicos. O vereador Luiz Carlos não está aqui, mas ele levantou um questionamento que aí, puxando na memória, eu me recordo que, eu não preciso qual ano foi desses aí, mas em relação a manter de novo na Zona Sul uma equipe do DEMAI. Eu fiz um requerimento justamente pedindo, lembrando que no passado existia e o quanto que isso era ágil, o quanto que isso fazia com que as coisas lá andassem com um pouco mais de velocidade, né? E no requerimento dizia que estava em estudo, que possivelmente poderia voltar a funcionar, mas até hoje está do mesmo jeito, né? Então, esse também foi um questionamento. Hoje foi tema aqui das nossas discussões, até de uma moção, a respeito da Venceslau Braz, né? A questão de ser uma atribuição do DENIT, e toda essa situação que nós sabemos, quem passa por ali, as reclamações, e agora o secretário Zequinha me chamou ali no canto e me deu uma informação que não é aquela que nós esperávamos, mas, segundo a informação passada até pelo prefeito, que nessa semana mesmo o DENIT começa uma situação de tapa-buraco no local. Não é o que nós queremos, mas eu acredito que possa trazer algum tipo de alento até que realmente aquilo que nós cobramos aqui possa acontecer. Mas eu acho que já está fazendo barulho as nossas reclamações, as nossas moções, né? Já está chegando, porque não é o que nós gostaríamos, mas é o que se pode fazer no momento. Então, segundo a informação, esse tapa-buraco, essa recuperação parcial de algumas áreas lá vai acontecer. Eu não sou muito de ficar fazendo polêmica, não. Mas hoje, o vereador Marcos Tadeu trouxe uma questão de tentar explicar aquilo que não sei se tem jeito de explicar, né? Quando ele reporta que foi um erro do senador Aécio Neves, uma falha, um momento de alegria, seja lá qual foi esse momento, com algumas outras frases, né, que o vereador buscou na internet, tal, como se tivesse, as falas tivessem a mesma potencialidade, ou de quem fala, né? A fala mais relevante que ele disse, em relação à presidente Dilma, quando ela faz aquela saudação da mandioca. Mas aquilo tinha um contexto, né? Ela estava falando para uma população indígena que por muito e muito tempo esse foi a fonte de alimentação para aquele pessoal. Por muitos e muito tempo, por muitos anos, né? Então, quando faz essa, querendo comparar uma fala assim com a outra, né, trazer a malícia, porque a Bíblia fala, pastor, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Trazer a malícia para isso, né, está na cabeça de cada um. Ela falou de uma planta, né, que realmente faz parte da alimentação do povo brasileiro, né, faz parte da nossa cultura, né? No Nordeste
né? Lá já não é mandioca, é tapioca, tem a farinha, tem um monte. Então isso faz parte da cultura do povo brasileiro. Agora, querer comparar isso com a fala do senador Aécio Neves, quando foi reeleito na presidência de um importante partido do nosso país, governou esse país por 8 anos, né? Ei, pastor, sempre... Obrigado. Então, governou esse país, tem as suas responsabilidades, né? E a única coisa que eu fico aqui indignado, vereador, é que não existe terceiro turno no Brasil. Não existe. As eleições democráticas acontecem no primeiro e no segundo turno. E mesmo que fosse somente por um voto, expressaria a vontade da maioria. Terceiro turno não existe. Então parece que existe uma obsessão de querermos mudar esse fato, né? Criar uma situação para que pudesse aí haver um impedimento da presidente da República, de maneira que pudesse aí, e a pessoa já se coloca nessa situação. Então, para não cometer aqui algum deslize, ele diz o seguinte: somos o maior partido de oposição ao Brasil. Como se o Brasil fosse a presidente da República, esquecendo que existe um povo, que existe um Estado democrático constituído, onde a maioria da população quis que ela estivesse lá. Depois ele fala assim: fui reeleito presidente da República. Falou isso na convenção. Mas isso não foi uma frase solta também. Ele falou isso logo depois de fazer um discurso e diz assim: vamos ser governo muito mais cedo do que estamos pensando. Vamos ser governo muito mais cedo do que nós pensamos. Então, precisa, eu acho que a oposição é válida, nós temos uma oposição aqui dentro dessa casa, já tive a oportunidade de ser vereador aqui, ser oposição, nós temos que contribuir sim, a nossa fala, a nossa discordância, apontando caminhos, e sabe os governantes que buscam na oposição aquelas direções que podem contribuir. Ignorar a oposição é ignorar realmente pessoas que estão ali revestidas de poder. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que isso aqui não deve ser motivo de nossas discussões, porque nós temos coisas muito mais sérias para discutir, mas não poderia passar em branco quando tenta se comparar uma coisa com a outra. No mais, eu queria desejar a todos os companheiros, a nossa presidente, um feliz recesso, que a gente possa realmente descansar, quebrar um pouco essa rotina do dia a dia, das preocupações regimentais que nós temos, requerimento, reuniões de comissões, e que seja 15 dias aí de bastante tranquilidade. Com certeza a maioria vai estar aqui nessa casa, porque sempre foi assim, né? Salvo aqueles que vão viajar ou não, mas que a gente possa realmente descansar. Então, o meu desejo é que a gente possa ter um recesso aí de bastante abastecimento, que a gente possa aí descansar e estarmos dispostos aí logo no começo do mês de agosto para todos os desafios aí que a nossa cidade demanda. Obrigada, vereador Rogério Carrilho. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. 7 minutos, Paulo. Senhora presidente, senhoras vereadoras, antes de começar o meu pronunciamento, senhora presidente, gostaria de cumprimentar o nosso ilustre secretário, Zequinha Muniz, que também, acompanhado da sua digníssima esposa, que nos fica muito feliz com a presença de vocês, inclusive o Carlão também, com a sua digníssima esposa, Carlão, chefe lá da Zona Sul. Queria, de antemão, secretário, te agradecer a interferência que o senhor fez com seus trabalhadores lá na Praça Carminha Navarro, Carminha Acôncia. Foi vários pedidos, né? Vários pedidos da comunidade lá, o senhor foi prontamente atencioso
e foi lá, determinou o serviço que foi feito. E também ali na rua Castro Alves, com Barros Cobras, tinha um morador ali debaixo de bastante vegetação lá, perturbando, atacava as senhoras. O senhor foi lá, fez todo o desmatamento lá, as famílias ficaram satisfeitas que estava trazendo intranquilidade para aquele pessoal lá. Muito obrigado de antemão dessa tribuna, porque eu sei, tem poucos funcionários, né, é difícil atender, a cidade cresceu, a demanda é muito, mas com a sua competência, o senhor está sempre atendendo as pessoas que dirigem o senhor. Muito obrigado. Mas, senhora presidente, senhores vereadores, eu não poderia de manifestar e agradecer o chefe do Executivo, o senhor prefeito municipal, senhor presidente, senhores vereadores, porque eu não gostei de algumas palavras que foram colocadas até então nessa atitude corajosa do chefe do Executivo, nosso prefeito municipal, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, referente às advertências que ele passou daquelas autuações que estavam sendo feitas na João Pinheiro. Eles falaram que o prefeito havia combinado comigo e com o vereador Luiz Carlos Pena em Silva, do qual eu desminto dessa tribuna, porque nós não aceitamos esse tipo de atitude, e jamais ele teria essa coragem também de tomar essa atitude, chamar os dois vereadores para falar, vocês trazem para mim essa revista que eu vou atendê-los. Negativo, não aceito, e também eu fui trabalhando na Polícia Militar durante um grande período, era procurado, porque o vereador não é despachante, ele não está aqui para tirar multa e nem tampouco o chefe do Executivo. Aí nós sentamos, correto? Nós sentamos aqui, eu e o Lical, para trocar umas ideias. Falei, Lical, eu tenho uma ideia, vamos falar com o chefe do Executivo, que é o senhor prefeito municipal. Porque eu trabalhei bom tempo, né, uns 20 anos, né, só no setor de trânsito, depois eu fui trabalhar, por último, no fórum. Mas aí o Lical falou, não, tem uma ideia, Lical. Para não colocar o chefe do Executivo em constrangimento, nós vamos lá e conversar com ele, se ele aceita, porque jamais nós poderíamos ser da bancada e trazer o constrangimento do chefe do Executivo referente a essas multas, essas autuações, não foram multas. E de forma que alguém também falou, senhora presidente, que ele havia feito um acordo, com o ministro, acordo, entre aspas, um TAC, ele não fez, quero também desmentir quem falou isso, o TAC chama termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que não houve, senhora presidente e senhores, e a população de Poços em geral. Eles atenderam o meu pedido, meu e do vereador Lical, em luta da população, porque nós somos verdadeiros representantes do povo. Nós somos, e eles vieram, foram muitos amigos que, por exemplo, foram autuados, senhora presidente, senhores vereadores, 5, 6 vezes. Correto? Porque o amarelo não estava sendo aferido de acordo que manda a legislação, que seria até 4 segundos. Me parece que agora eles puseram 5 segundos. Correto? 5 segundos. E atendendo também o pedido do vereador Lical, eles colocaram aquele semáforo, que é a partir das 0 horas até as 5 horas, né, que é uma luta. Minha e do Lical, os primeiros vereadores que atuaram no sentido do radares, que nós pedimos pedido de informação a respeito de licitação, que está nesta casa, nós fomos lá ver, acompanhar, porque quem estava sendo penalizada é a população. E nós não poderíamos concordar, senhora presidente, com essa atitude, vamos dizer assim, né, culpando o chefe do Executivo, o senhor prefeito. Eu tenho que respeitar a população e atender a população. E fomos procurados, eu, o vereador Lical, sentamos com ele, que nós havíamos combinado, que nós fomos lá, perguntamos para ele se havia algum constrangimento. Ele falou, não, traz, que eu vou responder. Se estiver de acordo, eu vou me consultar a minha assessoria jurídica e vou dar a resposta. E quem ganhou com isso é a população, que estava penalizada. E ele nos deu, senhora presidente, através do requerimento, 53 dias de prorrogação do prazo, do qual vencia dia 30 de abril, próximo passado, ele estendeu até dia 23 de junho. E aquelas notificações que foram feitas, autuações que foram feitas, né, em toda a população, foi transformado em advertências. Ninguém não vai pagar, vamos dizer assim, né,
se eles entenderem que foi o erro, mas não foram, a própria população está aplaudindo a atitude do senhor prefeito municipal, correto? Por quê? Eles estavam preocupados, talvez nem pagar a multa, e sim a perda da carteira, né? São muitos pais de família, e o prefeito, lá, sensibilizado com a situação, transformou tudo em advertência. E para os senhores saberem, nós temos em Poços de Caldas, o fluxo de veículos aqui é muito grande. E na João Pinheiro passa na faixa de 10 mil veículos e somente 100 foram autuados. Entre 10 mil, certo? Que nós estamos, me parece que atingindo quase 100 mil veículos em Poços de Caldas, foram somente líder do senhor prefeito. Em 10 mil foram autuados somente 100 veículos. Portanto, eu gostaria de deixar aqui bem claro a população de Poços de Caldas e levo ao conhecimento do senhor como líder do chefe do chefe do executivo nessa casa. E agradecimento não é meu, não é vereador Lical, não é esta casa, em si, em nome da população de Poços de Caldas, de ter transformado aquelas autuações em advertência, que prorrogou somente, vamos dizer assim, até o dia 23 de junho. Aí nós questionamos, porque não somos favoráveis também ao avanço de sinal. Ele falou, para mim, o vereador Lical, Paulo, nós vamos fazer tudo, porque já o avanço de sinal e excesso de velocidade, porque não tinha como separar aquelas autuações. De forma, diante público, eu quero agradecer o senhor prefeito municipal pela sua atitude corajosa, de ser a implantação daqueles radares, porque é uma aceitação de 65%, senhores vereadores, pela população. Ali, o que estamos evitando, por exemplo? Acidentes automobilísticos, acidentes com vítimas fatais, que houve vários ali, de pais que perderam os filhos e filhos que perderam o pai. E hoje está lá, mais uma vez, a atitude corajosa do senhor prefeito de ter colocado radares naquela avenida, que me parece que vai estender para outros locais, né? Me parece que a Champanhar, que o fluxo de veículo ali terminou, praticamente, né, tem menos ali, né, e está afogando a Champanhar. E alguma coisa tem que ser feita, não vai ser os Laubrais e assim em outros locais. Mas, de forma, senhor presidente, a senhora presidente, senhores vereadores, queria manifestar outra coisa, a minha revolta e também da população, aquele caso daqueles cachorros lá no Parque Pinheiro. Alguma coisa tem que ser feita. Aquele cara que devia ter sido chicotado, né, tomado aquelas chicotadas que eles dão nos cachorros, ele deveria ter tomado também. Porque que não é admissível. Se ele não gosta do cachorro, ele entrega para uma ONG, correto? Para uma ONG, sei lá, para alguém que toma conta. Me parece que ele é mais animal do que os próprios cachorros. Certo? Que eu tenho cachorro aqui, em casa, eu tenho 3 cachorros, adoro cachorro, entendeu? Faz parte da minha vida. E, enfim, eu acho que tem que ser respeitado. Aquilo não é admissível. É a mesma coisa que me parece que ficou... Naquela época que aconteceu também no conjunto habitacional, lá no conjunto habitacional, na Zona Sul. O chefe, lá, um ex-delegado, amarrou um cachorro, não sei se os senhores lembram, foi também, né, colocado na internet, né, amarrou e saiu carregando ele nas ruas centrais da Zona Sul, que trouxe uma revolta muito grande, mas parece que está esquecido. Não pode esquecer, senhora presidente, senhores vereadores, essas atitudes que não é admissível. Mas, de forma, mais uma vez, o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira está mostrando, eu sou cumpridor do horário, né, mais 7 minutos, né? É um ex-delegado, né, que todo mundo sabe quem é, né? Quem é. Mas, de forma, senhor chefe do executivo, quero que o senhor leve o conhecimento do chefe do executivo, senhor Lúcio, vereador Paulo Tadeu, em nome meu, do vereador Lical, que lutou em pró da população de Poços de Caldas, das advertências, das autuações, ter colocado em advertência. Quem ganhou com isso é a população, e estamos junto com a população, correto? E também a Câmara Municipal, que nos apoiaram nesse ofício. Parabéns ao chefe do executivo, parabéns ao Zequinha pela sua missão espinhosa, mas você é um secretário, quando solicita você toma providência. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores vereadores, também quero desejar para todo mundo um feliz recesso, né, de 15 dias, né? Vamos descansar. E eu vou estar aqui, né? Eu, vereador Joaquim, né, Joaquim?
despachando com o nosso pessoal. Né? Para mim não tem férias, minhas férias é aqui nesta casa. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Paulo Eustáquio. Eu quero 11 minutos. Eu quero registrar a presença do administrador da Zona Sul, Carlos Monteiro. Obrigado pela presença. Eu gostaria somente, eu precisaria com os senhores, por favor, eu preciso de 10 minutinhos com os senhores. Por favor, 10 minutos. No máximo, prometo. 10 minutos. Quarta chamada. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os presentes trabalhos e peço a todos, agradecendo a Deus pelo semestre e também que nós possamos fazer uma saudação ao Pavilhão Nacional com uma salva de palmas.